Fala, gurizada, tudo certo? Como estão? Então, meu nome é Didon e esse é meu primo Oscar e esse é o meu amigo Matheus, né? Um cruzeirense invadindo, né, o nosso primeiro convidado da história do canal. Nós somos o canal Grenal dos Primos, que fazemos sempre o pós-jogo, né, de Grêmio e Inter. E então tivemos Grêmio e Cruzeiro 4-1, né? Nessa derrota aí do Grêmio vergonhosa, para não dizer outra coisa. Então a gente vai hoje conversar um pouco sobre como foi o jogo e as impressões aí que os amigos tiveram. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aí, uma boa noite pro Gidon, boa noite pro Matheus, convidado, prazer em conhecer ele também. E pra dizer que o primeiro convidado do canal é pé quente pra caramba, né, cara? Que chinelada, hein, bicho? Hã? Rapaz do gás. Meu Deus do céu. Eu vou te dizer um negócio, cara. Eu tava acompanhando ao longo da semana aí o Debate Raiz, que pra mim é o programa esportivo do Rio Grande do Sul que eu mais gosto. E a turma dos gremistas identificados, ela, não, porque o Cruzeiro não tem nem chance de jogar de igual para igual contra o Grêmio e não sei o quê. Acabar de ser super campeão gaúcho, que é um títulozinho que não vale nem o par ou ímpar do começo do jogo, tá ligado? Um troço assim que não tem a menor condição. Eu digo, cara, o Cruzeiro simplesmente tá dividindo a liderança com o Flamengo, com o Palmeiras e deixando nós aqui no Sul no chinelo. Eu acho que o pessoal não se ligou disso daí. Os caras tá meio deslumbrado aí com a compra da Arena, que é um assunto que nós podemos chegar lá adiante. Mas enfim, cara, Matheus, seja bem-vindo, obrigado aí por atender a gente. E cara, esse pós-jogo aqui é de vocês, manda bala aí, irmão. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu fico assistindo seus vídeos aí. Pô, Apesar legal. de ser cruzeirense, né, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Então, eu vivo, né, essa rivalidade Inter-Grêmio, né? Então, assisto vocês aí direto. E foi um prazer o Didom ter me chamado, né? E o jogo ontem, né, nem eu esperava, né, que fosse assim. Realmente, o Cruzeiro antes, né, dessa parada do Mundial, estava bem intenso, cara, bem intenso mesmo esse jogo, o estilo do jogo do Cruzeiro. E eu estava receoso, né, que essa parada desse uma esfriada, né? O Cruzeiro jogou 2 amistosos ali que não foi bom, não foi legal, mas foram amistosos, né? Então, tava com esse receio. Cruzeiro e Grêmio sempre foi um jogo bem, bem disputado, né? Uma rivalidade que vem aí de anos. Então, não esperava isso, mas assim que o jogo começou, já deu para ver que o Cruzeiro começou a impor aquele ritmo, né, de antes. Então, aí já abriu 2-0 ali, e aí para o Grêmio ficou muito difícil. Eu não estava acompanhando o Grêmio assim tão de perto, mas achei meio preocupante, né, o estilo assim, o Grêmio não tá com essa, não tem uma identidade, né? Me lembra muito o Cruzeiro do ano passado. E aí, Didon, o que tu tem pra me dizer dessa surra aí? Então, eu na verdade eu não estava nem um pouco confiante. Eu achei na verdade aquela coisa assim, se sair com empate já é um bom resultado, ou seja, a derrota quase certa, né? Até porque Tu era o um dos técnico poucos conscientes, então. o técnico do Cruzeiro meio que recente, né? É, Então, daí parece que ele é tipo, meio estudioso da bola, aí um português, né? E aí eu falei, bah, porque tinha eu acho que era o Diniz antes, né? E aí isso. o Diniz é aquela coisa, né, que a gente conhece. Daí quando vem um técnico bom, e o Cruzeiro sempre teve agora principalmente esse ano, um elenco bom, imagina. Até eu via aquele meme na época que o Dudu tava no Cruzeiro, o cara botou assim, ah, você sabe como é ter 4 milhões no banco? Daí tinha a foto do Dudu e do Gabigol, assim, do lado do outro. Né? Então, bah, imagina se esses caras estão no banco, claro que às vezes é pelo extracampo também, né? Mas o Grêmio no banco tem o Pavon, que não sabe nem dominar uma bola, né? Então aí ele já vê, né, a nítida a diferença assim de plantel, mas claro, às vezes a gente espera ali um resultado inesperado, mas eu não tava assim, que nem o debate raiz lá que os caras estavam confiantes, eu não tava nem um pouco, assim, né? Uma coisa que eu acho assim é que a gente, né, vocês gaúchos não tem tanta notícia da gente lá em Minas, né? E a Não. gente lá em Minas, quando eu morava lá, também não tinha muitas notícias assim de vocês. Então a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe se o time tá realmente bem, realmente se tá mal. A gente, né, o Didon falou do Dudu aí, o Dudu saiu, o Dudu tá no Sim. Atlético lá, graças a Deus. Então, o Cruzeiro depois disso
né, depois de vários e vários anos, tá? Essa é a melhor fase do Cruzeiro desde 2018, tá? Para ser sincero. Então foram anos aí de sofrimento e hoje a gente tá bem, cara. O time tá com identidade boa. O técnico é o Leonardo Jardim, o que revelou o Mbappé, né? Levou o Mônaco aí à semifinal de Champions, eliminou o Guardiola, né? Foi campeão francês. Então é o cara que tomou conta ali, né? Do setor ali do Cruzeiro, não só como treinador, tá? Ele é o tipo um manager assim. Ele pegou tudo ali para ele. O Alexandre Matos saiu, né? Que era o homem lá do futebol. E agora tá tudo na mão do Leonardo Jardim. Arrumou o time, nenhum treinador tinha conseguido fazer isso. E agora estamos aí pela briga, né? A princípio pela Libertadores, tá? O nosso principal objetivo é voltar a essa competição depois de muitos e muitos anos. Cara, Mas eu vou te assim, falar assim. o Cruzeiro tá em segundo, né? Isso, com A, o jogo Mas a a gente tem mais. ele. a liderança. Mas tu aí como torcedor, tu não acha que de repente tem uma chance de título aí? Cara, a gente sabe muito bem que para a gente ser campeão brasileiro fora do eixo, a gente tem que ter um time muito acima e que vai ganhar ali com várias rodadas de antecedência, como foi em 13, 14, porque se for na disputa ali pau a pau, uma hora a gente sabe que a arbitragem vai favorecer para o lado deles. Então eu prefiro não pensar nisso ainda. O Cruzeiro está no início da estruturação. Flamengo e Palmeiras são times que já vêm aí de anos também, né, com o projeto. É muito difícil bater de frente com eles já, futebolisticamente falando. E ainda tem a questão, a gente sabe, da arbitragem. Se tiver ali, final do campeonato, Grêmio, Cruzeiro, Inter, disputando contra esses times, é muito difícil. Então Não tem a menor dúvida. eu prefiro ficar aqui, vamos para a Libertadores direto, que é o nosso, né, nossa prioridade, para a gente não se frustrar lá na frente também. Cara, até assim, o Cruzeiro, tu falou da questão da notícia, de não acompanhar muito a notícia de fora. O Cruzeiro é um time que me chama, um clube que me chama muita atenção desde sempre, porque o Cruzeiro foi um dos primeiros grandes campeões da era dos pontos corridos. Como é que era o nome do técnico? Era o Marcelo Oliveira o nome dele, não era? A primeiro campeão foi em 2003, era o Luxemburgo. Aí em 2013 e 14 foi o Marcelo Oliveira. Ah, então foi dois seguidos, né? Cara, nós Isso. estamos assim, ó, suando sangue para tentar ganhar um. Eu queria muito que o Inter fosse campeão do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Beleza, o Inter tem um histórico bonito lá no Campeonato Brasileiro, 75, 76, 79, que até hoje não foi igualado, apesar de formato ter mudado, a parte do campeonato invicto. Mas assim, o Campeonato de Pontos Corridos é reconhecido internacionalmente no Brasil como o mais difícil do mundo. O torneio, a competição, muito difícil. E aí, além da própria dificuldade técnica, a gente ainda tem essa dificuldade que tu falou, né? A questão da arbitragem. O Inter tem todo o histórico de 2005, que todo mundo sabe que aquilo lá foi armado, foi tirado da gente aquilo lá. Mas o Cruzeiro é um time que sempre me chamou a atenção por isso. Inclusive, você estava falando no início do vídeo ali, do clássico que existe entre o Grêmio e o Inter. Teve uma final de Copa do Brasil que envolveu os dois, não teve? Foi isso, né? Foi o final? Atlético, Cruzeiro e Atlético, você fala? Não, Grêmio e Cruzeiro não foram finalistas naquela Copa do Já foram. Brasil que o Grêmio ganhou, não foi 2016 ali? Foi semifinal isso aí, Ah, tá? então foi semifinal. Só que A final foi contra o Cruzeiro. Atlético. Às vezes tu tá confundindo com o Isso. Atlético, que a final foi contra o Tá. Atlético. Mas Então o foi Cruzeiro já isso. disputou uma final de Copa do Brasil contra o Grêmio também, se eu não me engano, em 92. Ou 93, se eu não me engano. Então O é Cruzeiro ganhou. um confronto assim com bastante história. Mas quando o Cruzeiro caiu, cara, e o Cruzeiro não conseguiu se recuperar, aquilo me chocou, assim. E aí o Cruzeiro entrou numa espiral que, sinceramente, eu não achei que o Cruzeiro ia sair. Eu achei que ia ser um dos primeiros clubes grandes da história do Brasil a realmente fechar as portas. Isso é algo, cara, que doeu em mim, que não tem nada a ver. Cara, eu me coloquei naquela situação, entendeu? E aí é onde que eu queria chegar para aproveitar o vídeo para te pedir a tua opinião sobre o Ronaldo, cara. Que tem lá as suas contestações, mas eu acho que a mentalidade principalmente do Ronaldo, e não só o Ronaldo como empresário, ele tem as suas críticas lá na Europa também, com o time que ele tem lá, mas eu acho que o Ronaldo, cara, ele foi peça-chave nessa recuperação.
Se o Cruzeiro hoje tem esse treinador, se tem uma mentalidade de clube de novo e tá aí conseguindo se recuperar enquanto instituição, eu acho que tem o dedo dele ali, cara. O que tu acha sobre isso? Cara, o Ronaldo, inicialmente, ele foi o nosso salvador. Ele pegou uma marca que ninguém queria pegar. O Cruzeiro, ele foi roubado e, assim, afundaram ele num nível... Não sei se vocês acompanham aqui, né? Às vezes o Marcelo Moreno fala, né, nos podcasts aqui, o Sobis fala muito sobre a situação do Cruzeiro lá. O Marcelo Moreno, por exemplo, emprestou 22 milhões de reais para o Cruzeiro. Isso eu não sabia. Tá louco. O Marcelo Moreno pegou um empréstimo no banco e emprestou. Ele pegou empréstimo, não era dinheiro dele. Ele pegou o empréstimo no banco. Primeiro ele saiu da China, né? Rompeu o contrato bilionário lá para voltar. Porque ele é um cruzeirense apaixonado. E o Cruzeiro não conseguia pagar a luz da Toca da Raposa, cara. Foi assim, foi uma coisa... Depois vocês pesquisam alguns vídeos e tudo mais sobre a história, mas foi uma coisa assim, bizarra. E ninguém queria pegar. E o Ronaldo foi lá e pegou. Claro que teve várias coisas que ele fez ali durante o processo que não agradou toda a torcida do Cruzeiro. Mas o que ele pôde fazer, ele fez para salvar o Cruzeiro e, né, depois o Pedrinho comprou. O Pedrinho já vinha ajudando o Cruzeiro, a cota também, desde 2013, 2014 também. Ajudou bastante na gestão do Ronaldo. E ele, né, como um cruzeirense apaixonado e um milionário, né, ele foi lá e comprou o Cruzeiro porque o Ronaldo, ele estava gerindo muito bem, só que não tinha projetos para investimentos altos. Né? Então a gente ia ficar naquela, meio de tabela, durante uns anos ainda. Aí o Pedrinho, né, pegou já uma barca bem mais feita, assim, né, que o Ronaldo deixou ali para ele. Aí tu até Fez tocou nesse agora bons lance investimentos. do Pedrinho com os investimentos, porque para mim, assim, para mim hoje está sendo aberta essa discussão de SAF com o Inter. Eu não sou de todo contra, mas eu acho assim, o dinheiro por si só não resolve 100% do problema. Tem que haver a necessidade de uma gestão importante. Por que eu estou dizendo isso? E aí é onde eu quero chegar na pergunta para ti. Não adianta contratar cobra criada e medalhão como os Gabigol da vida e os caras não dá resultado, cara. O Corinthians está aí com o Memphis Depay, que não se apresentou para treinamento, ganhando 3 milhões de reais por mês, porque não recebeu o direito de premiação do Campeonato Paulista. Então, assim, porra, é uma figura importante, não sei o quê. Mas a questão do dinheiro por si só não resolve. Tu tens que ter uma boa gestão, saber lidar com esse tipo de cara. O que tu achou do Gabigol e a turma ali que veio a peso de ouro aí, cara, pro Cruzeiro? O Pedrinho, ele até falou, ele, né, quando chegou, ele quis trazer algumas peças chaves para trazer o nome do Cruzeiro de volta, né? Assim, então por isso que ele contratou o Cássio, né, o Gabigol. Eu acho que o erro ali foi contratar o Dudu, porque o Dudu já tinha feito uma sacanagem com a gente no ano passado, falou que vinha, depois deu atrás, né? Aí foi toda aquela zoação e tudo mais. Ele já tinha desrespeitado o Cruzeiro e o Dudu, além de tudo isso, ele não vinha jogando bem nos últimos anos, né? O auge dele tinha sido lá em 2015, 2016 e já tava só vivendo ali do passado, os caras pagando como se fosse... E eu achei meio bizarro, inclusive, ele sair do Cruzeiro para o Atlético, assim... o cara, assim, né? Eu não tenho nem palavras para esse cara. É um crianção. Mas, enfim... o Gabigol, acho que foi mais uma questão de marketing mesmo, sabe? Trazer essa massa, assim, vender camisa, o símbolo do Gabigol e tudo mais, porque futebolisticamente falando, hoje ele é reserva do Cruzeiro, né? Ele entra ali, ajuda às vezes, mas ele é reserva por opção técnica mesmo, assim? Por opção técnica. Eu assisti Cruzeiro e Flamengo, que ele saiu, né, do banco e fez o gol de pênalti. Achei bem massa, assim, de ver. Ele foi lá e fez gol no Flamengo, né? O cara entra e... Ele tem uma estrela de chat mesmo, né? Ele acontece umas coisas com ele que é bizarra. Tem. Não, a principal é o lance da final da Libertadores lá contra o River, né? Contra o River, né? Rapaz, e o pior é o seguinte, tá? Tu tens que valorizar esse cara se tem estrela, cara. Tu tem que, assim, ó... Valorizar, que eu digo, tu tem que saber que aquilo ali pode acontecer. Sabe? Exatamente. Se tu botar aquele cara ali, pode vir uma bola e o bicho velho
vai botar pra dentro. Sim, Então, assim, e assim, o que eu mais gostei nele é que ele respeitou a reserva, né? Eles foram colocados no banco mais ou menos na mesma época com o Dudu ali, ele e o Dudu. O Dudu começou a dar chilique, né? Pedir cabeça do técnico, reclamar com a rádio. E o Gabigol ficou na dele, bem caladinho. Toda vez que entrava, às vezes marcava um ali, uma assistência aqui. E tá na dele, sempre demonstra muito carinho, muito respeito assim com o Cruzeiro, então tá tranquilo. Mas e assim, tu acha que tu também, se fosse técnico, deixaria ele no banco? Ou tu Sim, acha que sim, valeria a sim. pena, às vezes, insistir por causa disso, né? É que Não, tem o Caio Jorge, né? Que inclusive destruiu com o jogo, né? então, Fez mas um hat-trick. ele hoje reserva do Matheus Pereira. Quando Matheus. ele entra, assim, quando ele entra de titular, ele entra no lugar do Matheus Pereira. Ele joga com um segundo atacante, ele e o Caio Jorge na frente. Só que o Matheus Pereira ajuda mais na marcação e o Matheus Pereira tem um toque de bola mais refinado, né? Mas hoje ele é reserva, assim, ninguém questiona isso hoje, Serve né? incontestável. que Incontestável. loucura Você viu o isso. Caio Jorge, a fase que o cara tá, o Matheus Pereira também. Sim. Qual que é o Os dois salário são dele? bons. Você sabe o salário dele? Eu não sei qual é o salário dele lá. O Gabigol ele recebe 3 milhões por mês. Ô, Com louco! luvas e tudo, né? Com tudo. Sim, eu lembro que quando ele foi pro Cruzeiro Meu aumentou o Deus do salário, céu, né? cara. Que ele já vinha Com ganhando. tudo. Pô, Assim, aí tem a isso é questão do mais. salário, imagem, luvas, né? Isso é mais que a soma do Valência e do Borré junto, cara. O Valência acho que ganha 1,5, o Borré você ganhar os seus 1 e alguma coisa. Que Pois é, doideira, cara. pois é. Pô, Mas o Gabigol, igual eu falei, o Gabigol é mais do marketing. Ele vende muita camisa, ele vende sei lá o quê. Todo lugar que vai, tá. mas assim, se pro E. Cruzeiro, por exemplo, ele fizer gol decisivo, que é o que importa, não adianta fazer gol em amistoso, né? E se ele cumprir esse papel de marketing dele, e assim, é engraçado, né? Porque ele teria que ter uma vinculação muito mais forte emocionalmente com o Flamengo, e aí ele foi lá, meio que soltou um post uma vez desdenhando do Zico, cara, do Zico, colocando lá as taças da Libertadores e não sei o que, não sei o que lá. E no Cruzeiro o cara tá respeitando. Ou seja, quem é que deu esse remédio pra ele aí, entendeu? Tem que, Eu acho que sabe? ele meio que aprendeu, porque, assim, eu acho que ninguém gostava dele quando ele tava no Flamengo. Ele sempre foi esse cara marrento, né? E tudo. Cara, eu também não gostava, mas ele veio pro meu time, então eu tive que aprender a olhar ele com os outros olhos. Não, e quase veio pro Grêmio a tranqueira. Tava quase vindo, assim, mas daí eu acho que não tinha dinheiro, falou, ó, leva. Tava Mas quase. aqui, sei lá, ele não sei se ele amadureceu ou se realmente tem. Ele tem uma equipe dele ali, né, que aconselha ele, né, assessora ele, e que É, tá deixando ele mais isso é tranquilo. uma coisa até engraçada, né? Que na época até que ele jogou com o Pedro, que deu a polêmica aí, que ele, né? Tu olha pro Pedro, ele sempre foi, tipo, entrar santinho, né? Sim, Aquele cara que exatamente. sempre, a carinha, assim, né? Parece que nos bastidores o cara é pior que o Gabigol, até. Vamos dizer, com essa questão de não aceita banco, essas coisas, né? Tá saindo aí, né? Felipe Luiz tá. Então eu É, ia e eu dizer, vi que o pessoal tá todo mundo, porque às vezes é sei lá, uma briga entre os dois, mas não, é todo mundo contra ele, né? Contra o Pedro. Isso é bom para nós que o Flamengo entra em crise aí. É, não, exatamente. e para nós também, Libertadores ali, a hora que o Gerson foi vendido ali, já tava meio melindrado. Ótimo. Pô, para nós que vamos enfrentar eles na oitavas de Libertadores, imagina só. E engraçado, né, cara, porque não sei se tu se deu conta disso, cara, no nosso sorteio, pra tu ver, como é que é o sorteio do Inter? O Agora, sorteio, agora que eu o lembrei. Inter pegou o Flamengo nas oitavas de Libertadores e pegou o Fluminense, cara, na Copa do Brasil. E pior, entre o primeiro e o jogo das oitavas contra o Flamengo e o segundo jogo, adivinha qual é o jogo de Brasileirão que tem no meio? O Grêmio? Flamengo. São 3 Flamengo de jogos novo? contra o Flamengo em sequência. 3. Imagina isso, cara. Isso é inédito. É inédito. Tá ligado? Então, assim. Mas, Boa sorte, viu? mas eu vou te falar, cara. O pior é que o Inter gosta de jogo grande. Eu particularmente, o Ah, que Grêmio não tem vocês nada ganham os três, viu? contra a Libertadores do Grêmio 2017. Cara, o Grêmio não tem culpa do adversário que chegou neles. Mas, assim, pegou adversários muito fracos, na minha opinião, inclusive na final. E o Inter, em 2006, o Inter ganhou do São Paulo, que era o São Paulo, entendeu?
Em 2010 o Inter eliminou o Estudiantes do Verão no jogo da Fumaça lá, passou pelo São Paulo. Enfim, eu gosto de Libertadores assim, com jogos difíceis em que a gente sofre. Mas, cara, essa Libertadores aqui, aquele dia eu tava maluco, joguei boné no chão, comemorei gol, sabe? Rocher batendo pênalti, aquela coisa assim. Eu gosto disso. Tem um risco enorme de Inter cair, óbvio que tem. Mas eu acho que é algo mais um sabor diferente, entendeu? Se tem um jogo para vocês eliminarem ele, vai ser na Libertadores, né? Ah, cara. Bah, pior. Vocês, assim, E historicamente, vocês têm bastante tradição na Libertadores, né? Vocês gostam dessa competição. Tem, Então, tem, assim, o Inter chegou em semifinal em 2015 e semifinal em 2023, né? Antes de 2006, o Inter tinha chegado numa final contra o Olímpia, na década de 80, se eu não me engano, mas era uma época que não se dava tanto valor também para a Libertadores. A gente que é novo não entende isso, né, cara? Como que não se dava valor para a Libertadores? Como que um estadual podia valer mais do que um campeonato internacional? Mas enfim, Sul-América. eram realidades da época, assim. E aí naquela época o Inter acabou perdendo várias dessas oportunidades, inclusive na época do Falcão, lá, na década de 70. Mas, cara, o que eu resumo é esse, assim, eu gosto de jogo grande e assim que a gente construiu a história, ganhamos do Barcelona na final do Mundial. Isso. E é isso, tá ligado? Mas, cara, o fechamento do vídeo tá com vocês aí. Se tiver mais alguma coisa pra comentar do jogo, enfim. Edson, mais E aí, alguma choradeira? Matheus? É, Quer falar? Mais uma pitada aí? sobre o jogo, não tem muito o que falar, né? Exatamente, eu ia dizer foi isso um agora. amasso. O jogo foi, né? O Grêmio não teve muita resposta, né? O Mano até falou antes do jogo, né? Que ia ser um jogo bom pro Grêmio, né? Porque o Cruzeiro gosta de jogar e deixa jogar. Só que eu acho que o Grêmio não se encontrou, né? Na partida ali. No meio-campo, até o Lucas Silva, né? Que é ex-jogador de vocês, que não se deu bem aqui, né? E hoje está comandando ali o meio-campo do Cruzeiro. Cara, esse Lucas Silva, eu sempre achei ele bom. A torcida, eu tô nos grupos aí, o pessoal, eu lembro que vivia xingando, o cara, eu falei, esse cara. E o Grêmio tava mal, todo o time na época, né? E eu falava, esse aí é. Mas claro, enfim, né? Às vezes o cara, quando troca o clube, aí que ele dá uma deslanchada, né? Mas eu sempre nunca achei ele ruim, não. Porque aquele era vendido como um pereba master, assim, né? Mas eu acho ele um bom jogador, sim. Ele sempre jogou muito bem no Cruzeiro, cara. Ele é cria, né? Ele foi pro Real Madrid, né? Ele era do Real Foi Madrid. pro Real Madrid, depois foi emprestado lá pro Lyon, depois voltou pro Cruzeiro, ganhou o Copa do Brasil, 17, depois saiu de novo. Mas já é meio velho também, né? Deve ter Ele tá com uns 30 e poucos, né? 32, por aí. Não sei exatamente. Mas tá bem. Tá ajudando bastante. O meio campo do Cruzeiro bem intenso, né, cara? Então, aquela marcação ali. E o Grêmio não soube sair, né? Não teve muito recurso para sair. O Bright White, né, tá machucado também. Assim, o Cristaldo, eu tô vendo que tá numa crise aqui, né? Então, crise tal. Tá vendo que tá na crise aí com o cunhado. Sabe quando é que começou a crise dele, Matheus? Na apresentação da coletiva. Na assinatura do contrato. Da negociação. Desde sempre, não existe, cara. Cara, tem um vídeo do Cristaldo chamando pro jogo, acho que era até o jogo na final do Grenal lá. Ele tentando, vamos lá, cara, uma empolgação assim, ó, -1, sabe? Agora imagina esse cara jogando, fiquei pensando, meu Deus do céu. Né? Então ele é assim, claro, ele não vou dizer que ele é ruim, mas assim, porra, não dá para um jogador né, ter o anímico desse cara aí, né, meu? Sim, eu acho muito suave. Um do Inter, cara, que eu, assim, no Cruzeiro me fazia muita raiva é o tal do Wesley. Nossa, eu não sei como é que vocês aguentam esse cara. Mas é ex de vocês também, né? Nossa, esse cara fez muita raiva, cara. Cara, eu vou te falar assim, ó, pra tu ver o nível do Inter, né? Ele é um jogador importante pro grupo e ele é um titular, não tem como tirar ele do time. Mas o que me incomoda no Wesley, cara? Me incomoda, eu chamo pro Didon, eu falo que ele é o Neymarzinho. Cara, ele quer resolver a jogada sozinho, ele corta pro meio,
E aí, na hora de dar o chute decisivo, ele faz colocado, ele erra, chuta fraco, ou erra no último passe. Ele é um jogador tecnicamente bom, mas ou ele cava uma Sim, falta sim. que não existe, entendeu? Ou ele faz a escolha errada no final da jogada, ele corta, entendeu? Exatamente. É um lance assim, é um lance. Só que pra gente não tem um substituto à altura dele hoje. Tanto que até daqui a Olha pouco. que a gente pegou o Wanderson, cara. Ele é titular do Cruzeiro hoje. O que tu Só pra acha você do ter ideia. Wanderson? Eu tinha a mesma raiva que tu tem do Wesley, eu não tenho Então, dele. ele não é aquele cara top, né? Mas ele exerce uma função ali que ele tá ajudando a marcação na esquerda ali e consegue dar uma intensidade na esquerda. Não é aquele cara ideal, tá? Nunca. Não é o ideal, mas ele tá Posso te quebrando um falar? galho bom ali. O Wanderson é um Wesley piorado, cara. E aí tu vai começar a prestar atenção. Sabe o que me incomodava no Wanderson? O Wander é assim, ó. Ele chegava pela esquerda. Aí tinha o marcador dele no bico da área. Ele tinha todo o corredor pra ir até a linha de fundo. Sabe? Eu falo pro meu pai aqui, cara, vai pra linha de fundo. Quando o cara vai pra linha de fundo, a zaga fica perdida. Porque tu não sabe se a bola vai vir por cima, se a bola vai vir rasteira. Tu tem uma infinidade de jogada pra fazer quando tu tá na linha de fundo. Tu pode deixar um cara na cara do gol. E o Wanderson, ele tinha habilidade para fazer isso. Só que em vez de ele explorar o corredor da linha de fundo, ele cortava para dentro, via que não dava e desistia da jogada. Recuava a bola pro volante, recuava a bola para PQP, velho. Meu, cara, tu é habilidoso e ele tem habilidade para isso, mas eu não sei se falta orientação, se falta confiança. E aí, para Confiança, né? piorar, o Inter tem uma mania de acumular dois jogadores na mesma função pelo canto esquerdo. O Inter coloca o Bernabé hoje. O Bernabé, ele é um ponta. O Bernabé, ele apoia demais. Aí o que acontece? O Bernabé sai lá da lateral esquerda defensiva e vai atrapalhar o Wesley lá na frente. A mesma coisa ele fazia com o Wanderson. Tu não sabe quem é ponta, quem é lateral ali. Então fica sem função, um time torto pela esquerda. Misturado, né? Entendeu? E a minha raiva com o Wanderson era justamente essa, um ciscador, um cara que até tem alguma habilidade, mas ele não explora a capacidade técnica dele, sabe? Sim, não. Eu entendi o que você quis dizer. Até entendi, mas ninguém nesse mundo vai me fazer mais raiva que o Wesley. Aí. Depois você pesquisa os lances aí do Wesley no Cruzeiro. Aí depois você me fala. Deve ter até um compilado, pelo visto, no YouTube dele. Tem, pô, vários. Que doideira. Ai, que engraçado. Mas então tá, era isso? Eu acho que foi bem massa aí a presença do Matheus, meu grande amigo aí, ilustre. Tá sempre convidado aí para agora, quando o Grêmio joga contra o Cruzeiro, também quando o Inter joga o Cruzeiro, ou até às vezes um jogo aleatório aí. Quiser dar uns comentários aí para ficar registrado, é só dar um grito que. Sempre que quiser também, pode chamar que nós estamos aí. Ah, beleza, beleza. Eu não lembro se o Inter pegou o Cruzeiro já. Pegou, perdeu, não foi? Pegou. Sim, a gente já teve terminou. Expulso, né? Aquele expulso no início do jogo. Foi agora antes da parada, não foi? Foi terceira rodada, se eu não me engano. 3-0 Inter. Tá. Teve aquela polêmica da expulsão. Teve. Ali o Cruzeiro ainda não estava bem, não. Mas o Inter, né, mereceu ganhar. 3-0. Acabou. É o volume de jogo que diz, né, cara? Nem sempre o volume de jogo ele se retrata no resultado, mas eu acho que ali foi, para além da polêmica, eu acho que ali foi um jogo bom nosso, né? Mas eu acho que o pega para capar mesmo vai ser no segundo semestre, aí, quando o Cruzeiro agora tá encaixado com o trabalho aí. E o Inter vai estar, não sei aonde que o Inter vai estar, né? Se vai estar na Libertadores ainda, na Copa do Brasil. Mas é isso. Cara, obrigado demais aí pela tua participação, prazer em conhecer também. É um prazer todo meu. Vamos marcar outros pós-jogos aí, com certeza quando envolver o Cruzeiro, nós estamos juntos aí. Pode chamar, quando tiver Atlético também, eu vou torcer para vocês. Né? Boa, seja boa. Grêmio, seja Inter, seja for contra o Atlético, meu amigo, aqui ó, nós estamos juntos. Mas até Então, para registrar, tá, né, cara? Mas até é importante falar, né? Até para registrar, o povo de BH foi muito importante, solícito aí na época das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, né? O Atlético também fez uma baita de uma moção aí, foi um troço meio complicado. Eu tô aqui em Gramado hoje, apesar de ser serra, afetou também.
E aí o povo de BH faz o que sempre fez o que sempre faz, né? Que é ser um povo muito amável e solidário. Acima de tudo. Mas, cara, fica aí que o fechamento do vídeo. Galera, se inscreva no canal. Hoje é um vídeo mais longo aí com a participação do Matheus. Faça comentário o que achou do jogo, dos Farid da vida, dos Bagé da vida aí, né? Dos gremistas aí que, né? Se empolgaram demais. Bom demais assistir o vídeo. Demais. Galera, até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu, gurizada aí. Valeu, Matheus. Valeu, é nóis. Valeu, Oscar. Fechou, valeu. Abração. Falou.